Então a palavra liberada é ressignificando a liberdade. E ela está baseada no Evangelho de João, no capítulo 8, a partir do verso 31. Evangelho de João, capítulo 8, verso 31. Que diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Esse é o texto base. Esse texto base eu usei como texto base também ali no meu primeiro livro. E por quê? Porque é realmente um texto que fala da liberdade, Jesus ele estava falando ali com judeus. Quem eram judeus? Judeus eram pessoas que entendiam que estavam envolvidas com o reino de Deus, eram pessoas religiosas, era um povo de fé, né? Eles criam em Abraão, na obra de Deus, através da vida de Abraão. Eles eram religiosos, eles eram tradicionais. Só que Jesus, quando ele apareceu, ele veio dar um significado novo para a vida deles. Eu sempre falo que Jesus veio desenhar aquilo que eles não entenderam. Não entenderam aquilo que estava escrito que está escrito na lei, então eu vim desenhar. Então eu vim explicar para vocês. E quando Jesus fala verdadeiramente sereis livres, a primeira coisa que eles sentem se sentem machucados com aquela palavra, porque eles dizem: olha, a gente é filho de Abraão, nós somos o povo de Deus, nós não somos escravos, nós somos livres, nunca fomos escravos, nós não somos um povo, nós não somos servos, nós somos livres, filhos de Abraão. E Jesus explica para ele, Jesus ali naquele momento, quando ele passa a explicar, ele diz nas entrelinhas: eu não estou falando de coisa natural, eu não estou falando de empregado, de patrão, eu não estou falando de ascendência, eu não estou falando de ancestralidade, eu estou falando de mundo espiritual. Todos nós nascemos, todo homem que nasce da carne nasce em pecado. E aquele que comete pecado é escravo do pecado. E não sente, né? Isso é inclusive uma das coisas que eu falo muito ali no meu livro. É natural. Só um encontro real com Jesus é que mostra para você o quanto a gente está caminhando errado, o quanto a gente toma atitudes erradas, o quanto a gente faz escolhas erradas, o quanto a gente fala errado, o quanto a gente pensa errado, o quanto a gente sente errado. E para transformar tudo aquilo, sozinho não dá. Jesus é a chave para ressignificar todas as coisas, principalmente as nossas atitudes, para que a gente possa olhar para nós mesmos através de um espelho espiritual, que eu sempre falo isso, e falar assim: não está certo, isso aqui não está certo, tem alguma coisa errada. E quando a gente olha para Jesus, a gente entende o que está errado, porque só a sua presença, só as suas atitudes, as suas palavras, só o modo como ele olhava, como ele agia, como ele estendia a mão, nos constrange e nos mostra: eu estou todo errado. E esse está todo errado é exatamente o pecado. E o que Jesus diz para eles é: todo que comete pecado é escravo do pecado. Ou seja, não é livre. A pessoa pensa que é livre, né? Existe uma diferença entre libertinagem e liberdade. Ao longo desse mês a gente vai ter também o Relaciona com esse tema liberdade, muito legal, que a gente gravou com um convidado muito especial, e a gente fala um pouco sobre isso, assim, essa diferença de liberdade e libertinagem. A gente também vai ter um podcast que é liberado toda sexta-feira, com base nessa palavra, ressignificando a liberdade. Um deles a gente vai falar sobre isso, sobre essa diferença de postura, onde a pessoa está enganada na libertinagem, está achando que está livre e na verdade é uma libertina. Então, quando a gente é escravo do pecado, a gente pensa que a gente é livre.
E a gente acha que fazer todas as coisas é liberdade. Quando na verdade a gente está livre, quando a gente está livre no mundo espiritual. Quando a nossa liberdade real, ela é uma liberdade, ela significa liberdade quando ela traz liberdade pela eternidade. Porque não adianta você poder fazer coisas que você deseja fazer agora e daqui a algum tempo você ser preso no inferno, né? Porque aqui a gente está falando de mundo espiritual, aqui a gente está falando de reino de Deus. A gente está falando de reino de Deus e de inferno, e de Hades, e de julgamento, né? Porque o pecador, ele vai ser julgado de acordo com as suas atitudes. E se ele se arrepende, ele vai para o reino de Deus, ele vai para o céu, como assim a maioria entende. E quem não se arrepender, e quem permanecer no pecado, naquilo que foi entendido como pecado, ele vai para o inferno. E ele vai passar os dias dele, o resto dos dias dele, a eternidade, preso no inferno, em sofrimento. Então, só vive a verdadeira liberdade, a liberdade da qual Jesus está falando aqui, ó. Só conhecendo a liberdade é que há uma libertação real, uma liberdade real. É quando a pessoa é livre pela eternidade. A pessoa livre, ela não tem mais medo de nada, porque ela sabe quem ela é e para onde ela vai, e para onde ela vai passar o resto dos dias dela. Porque o resto dos nossos dias não são os dias e anos efêmeros aqui dessa terra, 70, 80, 90, 100 anos de idade. O resto das nossas vidas é a eternidade. Então, a nossa vida toda é muito mais a eternidade do que só 100 anos de vida, 80 anos de vida, 70 que seja. A nossa vida é muito mais do que a nossa passagem nessa terra. O que muda, o que vai fazer diferença é o quanto a gente vai fazer valer essa passagem aqui na terra. O quanto a gente vai dar um significado positivo para essa passagem aqui. O quanto a gente vai aprender nesse tempo que a gente vive na terra. Porque a vida toda mesmo, a liberdade total de vida, ela tem a ver com a eternidade e não só com esse tempo aqui na terra. Enfim não, dando continuidade. Jesus estava se dirigindo então a um povo que se achava livre, porque era descendência de Abraão, porque lia as leis, porque entendia, ou porque replicava, ou porque diante do público agia conforme aquela palavra. Mas, pelo que Jesus estava falando, por trás das câmeras as coisas não eram bem assim. Porque ele está dizendo: todo que comete pecado é escravo do pecado. Então, queridos, vocês não são livres não. Vocês são escravos, porque vocês estão fazendo o que não deve. Estão agindo em desacordo com a palavra que vocês dizem que creem. E quais são, dentro desse texto, dessa pequena fala que eu separei aqui para ser base dessa palavra de Jesus, os passos para alcançar a liberdade? O primeiro, permanecer na palavra. E permanecer na palavra com P maiúsculo, palavra é Bíblia, palavra é a palavra de Deus, Jesus é a palavra. Jesus está posto ao longo de todo o Antigo Testamento e se manifesta no Novo Testamento através dos Evangelhos. As falas de Jesus, permanecer na palavra, é tomar uma decisão de falar: eu vou viver de acordo com essa palavra. Eu sou seguidor de Cristo, eu sou discípulo de Cristo. E ele diz a todo momento: o discípulo precisa tomar a sua cruz, o discípulo precisa morrer para si mesmo, o discípulo precisa me seguir, o discípulo precisa ter o seu tesouro, seu coração inclinado para aquilo que é do reino de Deus e não para aquilo que são as riquezas desse mundo, e não o coração inclinado para aquilo que são as preocupações desse mundo, as demandas desse mundo, mas para as demandas do reino de Deus. Então ele explica em vários momentos o que é ser um discípulo. Permanecer na palavra é permanecer em Jesus. É olhar para Jesus e falar assim: eu quero ser como ele. Eu quero ser um cristão, que é um mini Cristo, um Jesusinho nessa terra, nessa geração que eu nasci, nessa família que eu estou plantado, nessa vizinhança que eu vivo, nessa empresa que eu trabalho. Eu quero ser
Jesus, como Jesus. Então, permanecer na palavra é o primeiro passo. É tomar uma decisão. Assim como Daniel tomou uma decisão, ele foi levado para o exílio e chegou na Babilônia, ele decidiu não comer das iguarias do rei. Inclusive, falar em comer é uma dica, né? Jejum no primeiro dia do mês. Jejum. O que você conseguir fazer? Um jejum de 6 horas, um jejum de 12 horas, um jejum de 24 horas, um jejum de um alimento, de uma refeição, qualquer um jejum no primeiro dia do mês, para que você diga com esse jejum, você diga para o mundo espiritual: olha, o meu alimento não é desse mundo, o meu alimento é espiritual e eu preciso da palavra de Deus, né? Tomar uma decisão pela palavra, permanecer na palavra, como diz a palavra de hoje, para poder viver esse ciclo novo de acordo com aquilo que Deus tem para mim. Então, sabe, o jejum, ele nos ajuda a ter sensibilidade espiritual, nos auxilia, porque a gente diz para nossa carne: fica aí quietinha, eu não vou te atender hoje, eu vou atender o espírito. O jejum é isso. Então faça jejum. Então permanecer na palavra é uma decisão, como a decisão de Daniel por não comer as iguarias da Babilônia. Permanecer na palavra, permanecer em Jesus é perseverar. Perseverar é não desistir. É um dia você tá afim de orar e de ler a Bíblia e de buscar a palavra, de ler a palavra. Outro dia você não tá mais afim, você não persevera. A tua carne, deixa eu te explicar uma coisa. Para você ser livre, né? Esse é um passo para você ser livre, você permanecer na palavra. E eu vou dizer uma coisa para você, na carne que você vive hoje, porque se você me ouve aqui, se você me ouve nesse podcast, ou se você me vê nesse vídeo, você está em carne, você está vivo. Então, vivo nessa terra, a gente está envolto nessa carne pecaminosa que tende ao pecado. A nossa carne não vai querer ler a Bíblia, a nossa carne não vai querer orar, a nossa carne muito menos vai querer jejuar. A nossa carne não quer meditar. A nossa carne não quer nada que seja relacionado ao mundo espiritual. A nossa carne quer tudo que seja relacionado ao mundo natural, a esse mundo aqui que a gente vive. Então você precisa perseverar no espírito para fazer da tua vida um conjunto de atitudes espirituais, para que você seja fortalecido no espírito. Outra palavra, constância. Sabe? Crie uma rotina espiritual na tua vida. Porque a rotina natural já existe. Você tem que levantar, você tem que escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo quando tem cabelo. Você precisa preparar a refeição, comer, enfim, trabalhar, arrumar a casa, arrumar sua cama. Isso tudo é uma rotina natural que você faz todo dia. Lavar a louça, que tem que lavar todo dia, né? Que nunca termina. Mas e a constância espiritual? Você precisa criar uma rotina espiritual para que você crie uma constância, para que o teu corpo, a tua mente entenda que aquilo ali é a tua vida. A gente já entende que acordar, levantar da cama, comer, tomar banho e deitar na cama de novo, o nosso corpo, a nossa mente já entende que isso aí é a rotina diária. Já é quase que automático tudo isso. A gente já faz isso naturalmente. Agora, para entender para que o teu corpo entenda que você não é só corpo, que você entendeu já que você é espírito, então você precisa ter uma constância na vida espiritual também. Então você frequentar o teu grupo de oração, o teu grupo de comunhão constantemente. Tenha uma constância. Permanecer na palavra é criar raízes. Raízes onde? Onde estão fincados os teus pés? Os teus pés estão sobre o quê? Sobre a palavra de Deus? Sobre os teus antepassados, como os judeus aqui responderam para Jesus? Sobre as tuas atitudes religiosas? Não, os meus pés estão fincados na palavra, que é o próprio Jesus. Os meus pés estão fincados na verdade, que é Jesus para minha vida, porque eu vou crescer com base nessa verdade. Permanecer na palavra é permanecer no caminho, com C maiúsculo, como eu sempre digo, que é o próprio Jesus. Então esse é o primeiro grande passo da liberdade.
A liberdade tem a ver com a constância, tem a ver com a decisão, tem a ver com um caminho, tem a ver com raízes em Jesus, em Cristo Jesus. Os discípulos de Jesus, eles não abrem mão. O verdadeiro discípulo de Jesus não abre mão da palavra de Deus, da palavra que sai da boca de Jesus, da palavra que sai da boca do próprio Cristo. A gente só conhece a verdade nessa palavra. E é isso que Jesus queria dizer. Permaneceis firmes na minha palavra. O próprio Cristo, o próprio Jesus ali ao vivo falando para os judeus: permaneceis firmes na minha palavra, naquilo que sai da minha boca. Você imagine que isso para os judeus naquele dia tenha sido também um ponto de espanto, porque para eles a palavra de Deus são só as leis, e eles ainda não faziam conexão de Jesus Cristo nas leis, no Antigo Testamento, que nós temos como Antigo Testamento, e eram as leis para eles, eram a Bíblia deles. Jesus sempre esteve lá, Jesus está lá no Antigo Testamento, mas eles ainda não conseguiam fazer conexão. Então Jesus disse: estejam atentos, permaneçam na minha palavra, na palavra que sai da minha boca. Jesus disse para eles, e Jesus fala isso para nós hoje: permanecerdes na minha palavra. Assim a gente se faz verdadeiros discípulos de Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. Então tem dúvida de como agir, de como pensar, de quais sentimentos produzir, vai para a palavra de Deus, busca aquilo que Jesus disse. Não fica terceirizando a tua espiritualidade, a tua fonte da verdade, não. Não deixa para homens, não deixa para mulheres. São homens e mulheres de Deus assim como você e eu. Busca na palavra, busca na Bíblia aquilo que Jesus falou. Sabe, toma uma decisão hoje para poder viver realmente em liberdade. E foi isso que me também fez muito cair a minha ficha ao longo do meu processo, né? Por alguns anos, assim. Perceber que eu estava delegando para homens, para pessoas, seres humanos como aquilo que o próprio Cristo estava falando comigo. Eu por muitos anos, eu fingia que seguia aquilo que Jesus dizia nos evangelhos, através dos evangelhos, quando na verdade eu estava seguindo aquilo que estava sendo dito para mim da boca de homens, né, que tinha sido entendido e ruminado por eles e passado para mim. Vá para a Bíblia está à disposição. Ah, mas você está dizendo então que não é mais para a gente ouvir a palavra que sai do altar? Não, essa é a comunhão. A gente precisa da comunhão, a gente precisa uns dos outros, a gente aprende uns com os outros. A gente aprende inclusive o que não fazer uns com os outros também. A gente aprende o que fazer e a gente aprende o que não fazer. Sabe como é que a gente vai descobrir o que não fazer? Se a gente tiver essa palavra aqui, a Bíblia dentro de nós. Se a gente ouvir, se a gente permanecer na palavra que sai da boca de Cristo, aí a gente vai saber, quando a gente ouvir uma besteira de algum altar dessa vida, de algum púlpito dessa vida, e saber, olha, isso aí não tem a ver com o que Jesus falou. Então, o teu caminho tá aqui, é a tua Bíblia. É a Bíblia, a palavra que você come, é a palavra que você bebe, é a palavra da qual você se alimenta, é a palavra que faz um caminho para você andar sobre ela. E não aquilo que sai da boca de pessoas apenas. Aquilo que sai da boca de pessoas, tudo, a gente retém só o que é bom. E o que é bom tem a ver com o reino de Deus. Amém? Seguindo, conhecer a verdade nessa palavra faz a gente chegar a essa liberdade. É isso que Jesus falou. E como é que a gente conhece essa palavra? Convivendo, com intimidade, tendo intimidade. Você precisa conhecer essa verdade, ler essa palavra e ter um caderno de anotações, porque você precisa entender que quando você lê a Bíblia, o Espírito Santo está ali com você, pronto para te falar várias coisas, pronto para te ensinar várias coisas, e ele te ensina. Então você vai lá no teu caderno e anota, vai ali no cantinho da Bíblia e anota,
porque Ele quer te ensinar, Ele quer te fazer crescer. E pode parecer que quando Ele fale com você na leitura de algum verso da Bíblia, você fale, mas por que eu estou pensando isso? Ninguém nunca falou isso para mim, eu nunca ouvi isso da boca de ninguém. É porque Ele está falando para você, é porque Ele está revelando para você. Nós somos amigos dEle. Então Ele vai revelando coisas novas pra gente. Não se assuste, não se espante. Vá buscando a verdade, vá tendo intimidade com a palavra. A cada ano que você for fazendo a leitura da Bíblia novamente, cada vez Ele vai te falando coisas novas, vai te enchendo, vai te transformando, vai ressignificando a tua vida, os teus passos. Leia as palavras que saem da boca de Jesus. Ele está falando aqui, se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus falando para os judeus, na minha palavra, naquilo que sai da minha boca. Então, baseia a tua leitura bíblica toda, dê base a toda a tua leitura bíblica nos evangelhos, porque ali estão as palavras que saíram da boca de Jesus. Leia os evangelhos, forma a tua base, e depois leu toda a Bíblia, né? O movimento em Atos, o movimento dos apóstolos, Paulo, João, Pedro, Tiago, o Antigo Testamento, todo o movimento do amor de Deus em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, por seu povo, né? Na tentativa constante de fazer com que eles trilhassem a verdade, vivessem a vida plena com Deus. Mas se baseie naquilo, permaneça na palavra que sai da boca de Jesus, assim como Ele disse aqui, nesse verso 31 de João 8. A gente pode dizer assim como os judeus, mas eu vivo numa república livre, né? Eu vivo em liberdade aqui, eu não sou preso, eu não sou escravo, eu não sou um prisioneiro, eu estou livre, eu não estou numa penitenciária, assim como os judeus disseram para Jesus. Mas definitivamente, mais uma vez eu digo, Jesus está falando do mundo espiritual. Jesus não está falando de uma liberdade temporal. No ano de 2021, no mês de agosto, no dia 1º de agosto, estou livre, não estou preso, não estou detido numa penitenciária, não estou preso no trabalho escravo, não estou preso numa empresa, né? Eu sou livre, eu sou profissional liberal, eu sou livre. Jesus não está falando isso, Jesus está falando da eternidade. Você está livre na eternidade? Você consegue ter plena convicção de que você não é deste mundo, você é do reino de Deus, e que quando isso aqui acabar, quando a tua carne falhar, quando o teu tempo, cronos, aqui nessa terra acabar, você já parte para a eternidade com o Pai? Ou você não tem essa consciência? Porque se você não tem essa consciência e não tem essa certeza, você é um escravo, você está preso, você não está livre, porque daqui você passa a eternidade no inferno. Então, tendo essa consciência, só com essa consciência a gente compreende que realmente é livre. Só com esse encontro com Jesus, ouvindo Ele falar assim, permaneçam nas palavras que saem da minha boca, é que Ele faz a gente ressignificar todas as coisas e entender. Então não é só a lei, então não é só a religião, então não é só cumprir rito, então não é só ir na vigília uma vez por mês, entregar o meu dízimo, então não é só isso, não é só cumprir os meus votos financeiros, não é só isso, não é só limpar o banheiro da igreja, não é só isso. É você permanecer na palavra que sai da minha boca e parar de ouvir vozes estranhas. É você permanecer na palavra que sai da minha boca e parar de prestar atenção demais naquilo que sai da televisão. É você permanecer nas palavras que saem da minha boca e não andar de acordo com a modinha da rede social. É você prestar atenção nas palavras e viver de acordo com as palavras que saem da minha boca. É você permanecer nas palavras que saem da minha boca. Não ouvir a palavra hoje nessa live, essa palavra desse podcast, e amanhã já esquecer tudo e viver de acordo com as tuas preocupações, de acordo com a tua ansiedade. É permanecer nas palavras que saem da minha boca, da boca de Jesus. Isso é liberdade. Jesus está falando do que é espiritual e das escolhas do caráter humano. O caráter humano natural, ele está enraizado no pecado, ele está preso no pecado, ele é prisioneiro do pecado. Mas o caráter humano, transformado pelo caráter de Jesus, ressignificado em Cristo Jesus,
ele faz as escolhas certas, ele persevera, ele tem a decisão certa, ele tem constância, ele cria raízes. Tudo, o que é o pecado? Tudo que não corresponde à santidade de Deus. Então tudo aquilo que que faz parte do nosso dia a dia, que faz parte do conjunto das nossas atitudes, palavras e pensamentos, que não condiz, tudo que não condiz com a santidade de Deus, tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, é pecado, porque nos afasta dele, nos desassemelha a ele, né? Porque a palavra diz lá em Gênesis que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Quando essa imagem e semelhança foge, a gente se desassemelha, a gente está em pecado, a gente está longe, a gente está fora do caminho, a gente está perdido, a gente está escravo do pecado. Mas quando a gente já luta por uma vida de santidade, por tirar, né, as marcas do pecado da gente, aquilo que faz a gente ficar diferente do Pai, aí a gente está no caminho da santidade. Se o Filho vos libertar, ou seja, se encontro com Jesus, se Jesus ressignificar a nossa vida, se o Filho vos libertar, através de onde? Da sua palavra, daquilo que sai da boca dele para nós, aí vocês serão livres, vocês terão liberdade. Mês de agosto de 2021, ressignificando a liberdade em Cristo Jesus. Que essa palavra faça sentido para você e que ao longo desse mês o Espírito Santo possa ir te mostrando, né? Que o Espírito Santo possa colocar um espelho espiritual diante de você e que você tenha coragem de olhar para esse espelho para poder ver se você realmente é livre ou se você ainda está escravizado por alguma prática de pecado, seja ela qual for. E isso não é demérito, você conseguir se enxergar um pecador também é maravilhoso, também faz parte da graça sob a qual todos nós estamos. Isso é maravilhoso porque você tem a oportunidade de se arrepender. E o reino de Deus é isso, é arrependimento, perdão de pecados e liberdade. Recebe essa palavra no teu espírito em nome de Jesus. Pai de amor, muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse mês novo, por esse novo ciclo, por esse novo portal que se abriu, por essa nova oportunidade de viver a tua vontade, de viver, de entender a tua liberdade na eternidade, de entender a tua liberdade, que a tua liberdade vai muito além da nossa carne, do nosso ir e vir nessa terra, mas tem a ver com aquilo que vem do céu, tem a ver com como se diz, o multiverso, né? A terra e a eternidade, né? Esse ir e vir, essa liberdade de poder te encontrar, essa liberdade de poder te ouvir no mundo espiritual e nos encher e nos alimentar o nosso espírito e não a nossa carne, que já tem tanta coisa oferecida para ela, né, disponível para que ela cresça, mas que hoje a decisão que tomamos com essa palavra é que o Senhor cresça em nós, é que o Senhor cresça em nós, é que a tua palavra seja o nosso alimento. O Senhor disse ali para os judeus, o Senhor Jesus disse ali para os judeus naquele dia: vocês precisam ter atenção, permanecer na palavra que sai da minha boca. Então é isso que nós queremos, Senhor, é isso que nós nos colocamos à tua disposição, é para isso que nós nos colocamos à tua disposição nesse domingo, nesse dia 1º de agosto. Estamos disponíveis à palavra que sai da tua boca, nos ajuda a amar mais a tua palavra, a Bíblia, nos ajuda nós precisamos dessa ajuda na nossa carne, Senhor, a estar mais disponíveis para a leitura da tua palavra, para te encontrar na palavra, para te enxergar, para compreender, para ouvir a voz do teu Espírito. Nos ajuda, abre os nossos ouvidos espirituais, para que os nossos olhos sejam limpos, para que caiam as nossas escamas e para que nós possamos compreender o que é ser livre em ti. Muito obrigado por mais essa oportunidade de aprender e de crescer na tua presença.
ser com a nossa família, Senhor, ser com as pessoas ao nosso redor, que nós possamos servi-las ao longo desse mês, cheios dessa liberdade, nessa compreensão de liberdade, para que eles te vejam em nós, para que eles te vejam através de nós, para que eles te vejam nas nossas atitudes para com eles. Em nome de Jesus te agradecemos por tudo. Muito obrigado pelo teu Espírito Santo nos ensinando sempre todas as coisas. Muito obrigado pela morte e ressurreição na cruz, Jesus, para que hoje nós possamos ter essa liberdade. Muito obrigado por essa palavra linda. Eis-me aqui ao longo desse mês para te servir, para servir ao meu próximo, ao meu irmão, como eu gostaria de que servisse a mim mesmo. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus te abençoe. Que você tenha um mês de agosto cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra faça sentido para você. Mês de agosto, ressignificando a liberdade. Deus te abençoe.